O plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje se é crime ou não a posse de drogas para uso próprio. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e também dos demais da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, vamos começar explicando como vai ser a dinâmica, né, desse julgamento. Bom, trata-se de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. E esse processo ele já constou, inclusive, na pauta de julgamentos da semana passada, mas ele não chegou a ser chamado, então há uma grande probabilidade de que ele seja chamado na sessão de hoje à tarde, porque ele é o primeiro item da pauta. E, normalmente, esse tipo de processo, né, que é um recurso extraordinário, o primeiro momento é a chamada desse processo a julgamento, logo em seguida o relator ele vai fazer a leitura do relatório, passa-se então a palavra para as partes. E aí, tanto o recorrente e o recorrido vão ter oportunidade de se manifestar e também aqueles que foram admitidos no feito como amigos da corte, que são, na verdade, terceiros interessados, não são partes no processo, mas que acabam sendo admitidos no feito para poder contribuir com a discussão. Então, nós já temos a admissão do Movimento Viva Rio, o Instituto Sou da Paz, a Associação dos Delegados da Polícia do Brasil, e todos eles vão trazer contribuições com posicionamentos a favor ou contra essa questão da descriminalização do porte para uso próprio. Logo depois, a sustentação oral, aí o relator novamente tem a palavra para que ele possa, então, se manifestar em relação ao voto dele. E só depois é que os demais ministros poderão se manifestar. Então, existe essa é a dinâmica, né, do passo a passo de como esse julgamento acontece no plenário. O fato desse processo ser chamado a julgamento também não quer dizer que ele vai ser finalizado hoje, o julgamento, porque nós podemos ter algum pedido de vista. Enfim, existem algumas situações que podem acabar gerando a suspensão, né, a interrupção desse julgamento, caso algum ministro solicite mais prazo para analisar. E que quantidade de droga configura o uso pessoal, aí caracteriza o uso pessoal? Bom, essa não é uma pergunta simples de ser respondida. Inclusive, no dia a dia, é uma das um dos grandes desafios para o judiciário brasileiro, até porque existe uma linha muito tênue entre essa questão de o que pode ser configurado tráfico de drogas, o que pode ser considerado posse de drogas para uso próprio. Poderia te exemplificar, por exemplo, com uma situação bem simples. Alguém que é flagrado com 2 cigarros de maconha, por exemplo. Dependendo da circunstância em que essa pessoa for flagrada, essa situação ela pode ser configurada como tráfico e não como porte para uso próprio. Se nós estivermos diante, por exemplo, de alguém que é flagrado nessa circunstância, de 2 cigarros de maconha, nas imediações de uma escola pública, com dinheiro trocado, balança de precisão, enfim, aí são indícios que demonstram que aquela atividade, né, que aquela droga, ela não está sendo utilizada para uso próprio, sim para fins de comercialização. Então, o Supremo pode ser que venha a debater sobre essa questão. Atualmente, isso acaba sendo muito discutido pelos juízes em cada caso concreto. Então, depende de cada caso concreto, porque não é apenas uma análise do que diz respeito à quantidade em si. Existem outros aspectos que devem ser considerados. Esses casos, hoje em dia, eles são julgados onde? Bom, atualmente, né, com a nossa lei de drogas atualmente em vigor, é uma conduta que é considerada crime, né? Nós temos a figura do artigo 28 da Lei 11.343, que é de 2006, só que ela é considerada um ilícito de menor potencial ofensivo. Então, a competência para processamento e julgamento dessas condutas são do Juizado Especial Criminal. Então, tudo isso vai para o Juizado Especial Criminal. E aí nós tivemos uma inovação nessa legislação de 2006, que veio substituir uma bem antiga, que é de 76, salvo engano, e ela trouxe a chamada figura da despenalização. A conduta, ela continua sendo ilícita, de acordo com a nossa legislação atual, mas a pena que antes era prevista de detenção de 6 meses até 2 anos, ela deixou de existir. Existe uma previsão de punibilidade, mas ela é bem mais amena, ou seja, ela não implica em pena de privação da liberdade. Né? Quais seriam as possibilidades de pena de acordo com o nosso ordenamento jurídico atual? É a possibilidade de você ser advertido a respeito dos malefícios da droga, do uso da droga, a possibilidade de você prestar serviços à comunidade e até de uma medida para que você compareça a tratamento específico de dependência química. E, então, são situações que o legislador deixou, então, de prever uma pena corporal para prever outras medidas, né, diferentes da prisão. E por serem consideradas de menor potencial ofensivo, elas acabam indo para os juizados especiais criminais.
Ok, Gisele, a gente volta então no próximo bloco para falar dos outros assuntos que estão previstos para o plenário de hoje. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje no Supremo Tribunal Federal. Gisele, hoje tem na pauta uma ação sobre as chamadas audiências de custódia, que muito se tem falado ultimamente, né? Do que consistem essas audiências? Bom, a audiência de custódia, na verdade, é uma audiência de apresentação do preso. Né? A partir do momento em que se tem uma prisão, a audiência de custódia ela vem exatamente para que se permita que esse preso tenha um contato pessoal mesmo com o juiz. E qual é a finalidade dessa audiência de custódia? É uma análise, um controle de legalidade da prisão. Então, a partir do momento em que se tem essa obrigação, e aí nós temos aí, como foi esse provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma tentativa de adequar essa legislação brasileira, a rotina dos tribunais brasileiros, aos tratados internacionais, que acabam se referindo sobre essa necessidade de apresentação do preso tão logo ele seja detido. Então, a finalidade basicamente é evitar, além do juiz ter a possibilidade de verificar essa questão da legalidade daquela prisão, se há possibilidade ou não daquela pessoa, mesmo tendo sido preso, mesmo diante de uma prisão em flagrante, ele está ali respondendo àquela possível acusação através de outras medidas cautelares diversas da prisão, até porque, embora a gente seja até um pouco incomum, né, para a população, mas a prisão ela é uma medida de exceção. Então, ela só deve realmente acontecer e permanecer, né, em casos estritamente previstos na nossa legislação. Então, essa audiência, ela tem exatamente essa finalidade e também a finalidade de prevenir casos de tortura, de maus tratos, àqueles que estão encarcerados. O Código de Processo Penal prevê o quê? Então, nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal e ele traz um dispositivo, o artigo 306 e seus parágrafos, que prevê, inclusive, que a prisão em flagrante ela deve ser comunicada imediatamente. Então, existe já essa previsão legal de comunicação imediata da prisão em flagrante para juiz, promotor, defensor público. Inclusive, uma exigência também legal de que aquele auto de prisão em flagrante, porque após a prisão em flagrante é preciso que haja uma formalização daquela situação, e isso se dá por meio de um auto de prisão em flagrante. Então, aquele auto de prisão em flagrante, ele tem que ser encaminhado num prazo de 24 horas para a autoridade judiciária, que também irá fazer esse controle que eu falei para você. No entanto, esse provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele prevê não é uma questão de comunicação, é a audiência de custódia que prevê, então, uma obrigação dos delegados de polícia de apresentarem pessoalmente o preso no prazo de 24 horas. E o que pretende a ação? Bom, o que a Associação dos Delegados pretende é que esses dispositivos, essas portarias, essas recomendações do Tribunal de Justiça e da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo sejam consideradas inconstitucionais, porque eles entendem que acaba adentrando na legislação de normas referentes a processo penal e que não poderia, então, o Tribunal de Justiça dispor sobre essas questões. Então, o que se pretende é a declaração de inconstitucionalidade dessa regulamentação imposta pelo Tribunal de Justiça. Inclusive, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi apresentada com um pedido de liminar, e esse pedido de liminar, na ocasião, não foi apreciada pelo relator, porque ele entendeu que o tema tem uma importância tão significativa que seria interessante, então, submeter diretamente a apreciação dessa matéria ao plenário da Corte, para que o plenário possa, então, decidir em definitivo sobre a questão da constitucionalidade ou não disso que está sendo questionado. A PGR já se manifestou? Em qual sentido? Já. A Procuradoria-Geral da República, inclusive, entende que esse tipo de regulamentação sequer poderia ser questionada por uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não haveria aqui, no caso, uma ofensa direta à Constituição Federal, e por entender que essa ofensa é reflexa à Constituição Federal, não teria cabimento, então, a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade com essa finalidade, questões processuais. E também entende que a regulamentação, ela atende os tratados internacionais de direitos humanos e que não haveria nenhuma inconstitucionalidade caso essa preliminar, né, de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade seja superada, né? Então, a Procuradoria-Geral da República entende que ela deve ser julgada totalmente improcedente. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação. E amanhã a gente volta para falar da pauta do plenário de quinta-feira. Até amanhã.